Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Capítulo 9 de Marcos. Está dividido assim, do 1 ao 8 vai falar sobre a transfiguração, do 9 ao 13 sobre a vinda de Elias, do 14 até o 29 sobre um jovem possesso, o 30 e o 31 e 32 vai falar que Jesus vai predizer a sua morte mais uma vez, o 33 ao 37 Jesus vai falar sobre o maior dos reinos dos céus, e do 38 ao 41 Jesus ensina sobre a tolerância, e do 42 ao 48 fala sobre os tropeços, e do 49 ao 50 vai falar que os discípulos são sal da terra. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é a transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João e levou eles no alto monte. E no 3 fala que as suas vestes se tornaram resplandecente, branca. E no 4 fala que apareceu Elias e Moisés estava falando com Jesus. E ali os discípulos, a gente pode destacar aqui que eles andavam com Jesus, mas não conhecia essa intimidade com o Pai. Os discípulos experimentaram um grande êxtase ali, um momento, um clímax, mas eles não tiveram esse discernimento espiritual que estava acontecendo. Que a gente vê Jesus mais uma vez sendo chamado pelo Deus Pai de Filho amado, e depois eles desceram do monte. Amém? Outra coisa que aconteceu aqui, Pedro, num momento maravilhoso ali, de êxtase, como eu falei, ele querer ficar ali e não sair ali demais. Ele meramente estava sendo egoísta, porque ele estava vivendo algo bom, ele querer ficar. E de vez em quando a gente é assim, meus irmãos? A gente está vivendo algo bom, talvez a gente não quer fazer as coisas, entre aspas, ruins. Orar é tão bom, ler a Bíblia é tão bom, mas a gente não pode ficar só nesse lugar, a gente tem que sair, ajudar as pessoas. É muito melhor você ficar lendo a Bíblia, você ficar orando com o Pai, do que você ouvir problemas dos outros. Você ouvir pessoas, que onde tem pessoas, tem problemas. Mas a gente foi chamado para isso, para ir, para ajudar, para amar. Então não adianta você ficar num momento só de êxtase e não amar o próximo. Nós temos que orar muito, nós temos que ler muito, igual a gente está fazendo, mas a gente tem que também praticar tudo que a gente aprende. Amém? Do 9 ao 13 vai falar sobre eles perguntaram sobre a vinda de Elias, porque os discípulos perguntaram que ouviu alguns escribas falar. E aí Jesus no 12 exclama que Elias vindo restaurará todas as coisas e tal. Ou melhor, no 13 Jesus exclama: eu porém vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como respeito que está escrito. Então quem que é esse Elias que veio? Você acha que isso dá respaldo para a reencarnação, igual os espíritas acreditam? Não, meu irmão. O Elias veio e era João Batista. Mas esse Elias que veio, João Batista, não era o espírito de Elias. Era a mesma característica de Elias.
Elias apontavam para João Batista. Os mesmos características que Elias viveu, João Batista também viveu. Elias confrontou rei Acabe, e João Batista também, Herodes. Elias pregava arrependimento, João Batista também pregava arrependimento. Elias condenou os profetas de Baal, e João Batista também condenou os fariseus. Então eles tinham as mesmas características, mas não era o mesmo espírito, tá bom? E aqui do 14 ao 29 vai falar sobre a cura de um jovem possesso. E aqui a gente aprende muitas coisas, né, meus irmãos? Primeiro aqui é que a gente sofrendo no cativeiro do diabo e precisa, né, de encontrar a igreja, os discípulos, eu e você, para solucionar esse problema. Nós somos esse agente de transformação na sociedade. Então, meu irmão, não se esconda. Não coloque a luz que está em você debaixo da mesa, e sim no mais alto, para ela poder refletir. Tá bom? A gente aprende aqui também que a gente desesperado, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo envolvidos numa discussão infrutífera. Do 14 ao 18 vai falar sobre essa discussão. Então, meu irmão, não vale a pena. A Bíblia fala, a gente tem que ter essa sabedoria. Tem coisas que a gente tem que julgar, tem coisas que a gente tem que condenar, tem coisas que a gente tem que discutir. Mas tem coisas que não é produtivo. Tem gente morrendo ao nosso lado e a gente está discutindo. Então vamos entender isso. Enquanto eles, aqui no 17, no 18, né? Quando os discípulos discutem, há um demônio sem ser confrontado, igual eu falei, né? Enquanto a gente está perdendo tempo com outras coisas, o demônio está fazendo a festa com os irmãos, infelizmente. E os discípulos aqui, a gente estava sem poder para confrontar os poderes das trevas. E foi repreendido por Jesus, geração incrédula, até quando estarei convosco, verso 19. Então, essa discussão nos mina, essa discussão nos afasta de algo que a gente tem que fazer, de ajudar o próximo. Amém? E aí depois Jesus expulsa esse demônio. Jesus afirma, né, se tudo é possível que crê. E aí o pai do menino chorou, né? Glória a Deus. E esse espírito saiu. E perguntaram, né, por que no 28 não conseguiram expulsar demônios. Jesus no 29 responde: essa casta não se espelhe senão por jejum e oração. Então, meu irmão, aqui não está falando que seu jejum e sua oração tem poder, porque o poder está em Cristo. Mas aqui está falando de uma vida de consagração. Deus preza por isso, por essa consagração, por essa intimidade. Então a gente tem que entender isso. Amém? Do 31 ao 32, Jesus vai predizer mais uma vez sobre a sua morte. Do 33 ao 37, Jesus vai falar que primeiramente eles interrogavam e tal, e no 34 falou que entre si era o maior. E aí Jesus deu essa declaração maravilhosa: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Aleluia. Jesus revelou que no reino de Deus ser grande é ser servo, meu irmão. Quanto maior nós somos em Cristo, mais vamos servir. Você vê algum líder que se acha estrela, celebridade, melhor do que as pessoas, esse não é o maior do reino dos céus. Talvez num reino que nós mesmos criamos, que a gente gosta de idolatrar pessoas,
Talvez a gente coloque essa pessoa no pedestal, mas no reino dos céus ele está lá embaixo, porque o maior é quem serve. No reino dos céus, os menores são absolutamente importantes, amém? Jesus mostrou isso quando trouxe uma criança, colocou seus braços e diz: qualquer que recebe uma criança tal como essa, em meu nome, a mim recebe. Qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas o que me enviou. Então Jesus mostrou, né, ainda mais numa sociedade preconceituosa com as mulheres e as crianças, que o maior era o menor. Glória a Deus. Que Jesus agora no 38 ao 41 vai falar sobre a tolerância, né? Porque Jesus, o discípulo falou, né, que viu um homem expulsando demônio e proibiu, e Jesus falou para que não proíba. E quem não é contra nós é por nós. Para aquele que se der de beber um copo de água fria em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá seu galardão. Então Jesus falou para não repreender e para quem não é contra ele é por ele. Amém? Então no reino dos céus a gente aprende a não ser intolerante com as pessoas. 42 ao 48. Esse é muito forte. Está escrito assim sobre os tropeços, né? Fica um desses pequenininhos tropeçar é melhor que pendurir ao pescoço uma grande pedra e lançar-se ao mar. E aí ele fala sobre amputação aqui. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar manqueta na vida do que ter as duas e ir para o inferno, fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca, senão será lançado no inferno. É melhor entrar com um do que com dois e ir para o inferno, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Se um dos seus olhos faz tropeçar, arranca. É melhor que entre no reino dos céus com um só olho, ou tendo os dois se lançar no inferno, onde não lhe morre o verme nem o fogo se apaga. Então aqui a gente fala primeiro sobre essa renúncia. O reino dos céus renuncia, exige, né, renúncia de tudo aquilo que é a fase da santidade. Então ele fala aqui de 3 amputações. Meu irmão, uma amputação hoje em dia já é horrível, porque te traz debilidade, mas também deve doer, mas hoje em dia é anestesia, mas antigamente não havia. Então ele está falando para o povo daquela época. Por isso que é bom a gente entender o contexto histórico, para a gente analisar mais profundamente essa passagem. Então ele está falando para uns caras que sabem que a amputação é aquilo que eles acreditam, sei lá, de botar um machado, mas não tinha um procedimento cirúrgico, anestesia, uma parada de médico. Não, era aquilo mesmo. Era mais fácil você sofrer essa dor severa do que ficar perfeito e ir para o inferno. E aqui ele fala de uma realidade do inferno muito grande, para o fogo inextinguível, onde não se morre a verme nem o fogo se apaga. Meu irmão, o inferno é uma realidade verdadeira. É um sofrimento eterno que não vai ter mais segunda chance, não vai ter como voltar atrás. Meu irmão, se você não acredita nisso, meu irmão, passa a acreditar agora, porque talvez você crê no Senhor Jesus e está salvo, mas muitos amigos, filhos, cônjuge, pais estão indo para lá, e alguém que você ama, você não quer que vá para lá. Então prega o evangelho, irmão, em tempo e em fora de tempo. Amém? Glória a Deus. E aqui por último vai falar sobre que os discípulos é sal, porque cada um será salgado com fogo, bom o sal, mas se tiver tornar espírito, como restaurar o sabor. Tem de vós mesmo paz uns com os outros. Então, como está escrito lá, está um pouco mais completo em Mateus, que nós somos sal da terra. Então,
sal só cumpre o objetivo dele quando ele entra em contato com o que ele tem que salgar ali. Se ele não entrar em contato, se ele ficar só no saleiro, não vai surtir efeito nenhum. É igual a luz, se ela não tiver no velador, não vai surtir efeito nenhum. Então, meu irmão, seja luz, seja sal, vamos influenciar o mundo. Amém? Espero que esse estudo tenha te abençoado. Vamos avançar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.